Olá, querido estudante. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Sou Rosana Dutra, professora ministrante do componente curricular de língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, vamos falar sobre o texto jornalístico, especificamente sobre a notícia. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Desde pequenos, somos apresentados às mais diversas atividades e projetos quando adentramos nas escolas, não é mesmo? Trabalhamos com construção, criação e ocupamos lugar de protagonistas de nossas invenções. E falando em invenções, aqui chegamos na tão falada era da tecnologia. E se o mundo da tecnologia assusta tanto por causar alterações no aprender, no relacionar, no trabalhar, ele também promove soluções para problemas antigos. Podemos dizer que nunca se leu tanto quanto hoje. Mensagens de WhatsApp, mensagens de SMS, notícias e informações. Mas a oportunidade de leitura, que poderia ser para todos, ainda não acontece de modo igualitário. Em muitas zonas rurais, de periferias de algumas cidades, ter acesso à comunicação e a essa tecnologia ainda é um desafio, não é mesmo? Assim, trouxe para você dois textos que tratam justamente sobre esse tema. Vamos ler? Menina de apenas 12 anos cria biblioteca no sertão da Bahia. Para arrecadar o acervo do projeto Amigos da Leitura, Maria Clara iniciou uma campanha no WhatsApp. Atualmente, no local, as pessoas podem encontrar livros didáticos e até clássicos da literatura brasileira. Uma menina de apenas 12 anos fundou uma biblioteca na cidade de Conceição do Coité, no sertão da Bahia, motivada pelo desejo de desenvolver o hábito da leitura em seu povoado. Maria Clara transformou um antigo posto telefônico em um espaço de leitura. Sensacional essa ação, não é mesmo? A jovem menina também contou com a ajuda do avô, Guiofredo Pereira, presidente da Associação dos Moradores do Povoado e da diretora da escola onde estuda, a senhora Simone Nascimento, para fazer seu hobby um meio de mudar a realidade de Conceição de Coité. Muito bem! Agora escute com atenção o texto 2. Campanha arrecada livros para criar biblioteca comunitária no Ceará. Iniciativa para montar uma biblioteca para os alunos e comunidade externa. A creche funciona em regime de semi-internato e já abriga 100 crianças. A Associação Comunitária Unir e Lutar, que desenvolve o projeto Sonho de Criança e mantém a creche Renascer no bairro Castelão, em Fortaleza, lançou uma campanha de arrecadação de livros para didáticos infanto-juvenis. A iniciativa tem como objetivo montar uma biblioteca para os alunos e para a comunidade. Estamos com um projeto para incentivar a leitura, tanto com trabalho interno, como emprestando livros para as crianças da comunidade, afirmou Jaqueline Souza, presidente da associação. Jaqueline ainda revela a expectativa de que a campanha faça chegar muitos livros, não só para os pequenos da creche, mas que sirva também de incentivo para crianças e pré-adolescentes da comunidade. O local conta com uma pequena estrutura, como uma sala de aula, estantes e alguns livros doados. Carlos Henrique Chagas, o Caíque, que atua na área de captação de recursos da entidade,
diz que o acervo é de pouco mais de 80 exemplares. O que você observou de comum entre os dois textos que acabamos de ler? Sabe que tipo de texto é esse? Muito bem! Eles são chamados de notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico, sendo, portanto, um texto narrativo e informativo, pois relata um fato e transmite informações sobre determinado tema. A função da notícia é informar fatos atuais e de interesse social, buscando ser objetiva e apresentando o fato de maneira rápida, contando o que realmente interessa para o leitor logo no início do texto. Você consegue identificar o título das notícias? No texto 1, temos: Menina de 12 anos cria biblioteca no sertão da Bahia. No texto 2, temos: Campanha arrecada livros para criar biblioteca comunitária no Ceará. Qual é o assunto, ou seja, o tema dos textos? Campanhas de arrecadação de livros para bibliotecas. Com que objetivo esses textos foram criados? Informar sobre algo. Esta notícia costuma viralizar rapidamente? O autor de uma notícia tem como principal objetivo escrever um texto fluido, sem repetir informações. Sua função é contar de maneira clara e objetiva os pontos importantes sobre o assunto que está escrevendo. A notícia precisa ser um texto imparcial, ou seja, o autor não deve defender o lado A ou B sobre o tema que está escrevendo, ou expor seu posicionamento sobre o assunto. Esse gênero notícia pode ser encontrado em jornais, revistas, internet e outros meios de comunicação. A notícia é composta por algumas partes: título ou manchete, lead e corpo do texto. A manchete ou título costuma ser composto de frases curtas e atrativas e revela o assunto principal que será retratado em seguida. O lead, este termo deriva de uma palavra inglesa lead. Nessa parte, precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder às seguintes perguntas: onde aconteceu o fato? Com quem? O que aconteceu? Quando? Como? Por quê? Qual foi o assunto? A seguir, temos o corpo da notícia. Nele, há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do leitor. Para exemplificar as partes que compõem a notícia, vamos observar o texto a seguir. Menino fica trancado em escola municipal em Betim, Minas Gerais. Um menino de 10 anos ficou trancado dentro de uma sala de aula em uma escola municipal em Betim, Minas Gerais, na tarde de terça-feira, dia 16. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, por volta das 17 horas, a professora saiu da sala com os outros estudantes e trancou a porta. O menino teria ficado cerca de 20 minutos trancado e depois pulou a janela de cerca de 4 metros de altura. De acordo com Sandra Gomes, secretária adjunta de Educação de Betim, ainda não se sabe se a professora não viu o menino dentro da sala quando deixou o local ou se a criança se escondeu. Nós vamos apurar os fatos para saber se houve negligência ou o que aconteceu, disse Sandra. Após a queda, a criança foi levada ao hospital da Unimed. Ainda de acordo com a secretária adjunta, o menino não teve ferimentos e foi liberado. No texto, observamos que o autor não cria suspense, ao contrário, trouxe logo no título o assunto da notícia: esquecimento do aluno dentro de uma escola. No lead,
Um menino de 10 anos ficou trancado dentro de uma sala de aula em uma escola municipal em Betim, Minas Gerais, na tarde de terça-feira, 16. Temos as informações básicas, um resumo sobre o ocorrido. Por fim, temos o corpo do texto, no qual o autor destaca os detalhes mais importantes para a compreensão da notícia. Prontinho, né? Será que você já está preparado para as nossas atividades? Vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Nas alternativas abaixo, assinale V para verdadeira ou F para falsa. Quanto às características do gênero textual notícia, podemos afirmar que, letra A, não apresenta linguagem clara e objetiva. Letra B, as informações mais importantes aparecem logo no início do texto. Letra C, o autor pode defender seu ponto de vista ficando de um lado ou outro. Tempo na tela. Nas atividades abaixo, assinale V para verdadeira ou F para falsa. Quanto às características do gênero textual notícia, podemos afirmar que, letra A, não apresenta linguagem clara e objetiva. Alternativa A é falsa, pois o gênero textual notícia tem como característica uma linguagem clara e objetiva. Letra B, as informações mais importantes aparecem logo no início do texto. A alternativa B é verdadeira, pois no texto as principais informações são dadas logo no início. Na letra C, o autor pode defender seu ponto de vista, ficando de um lado ou de outro. A alternativa C é falsa, pois a notícia precisa ser um texto imparcial. Ou seja, o autor não deve defender o lado A ou B sobre o tema que está escrevendo, ou falar sobre o seu posicionamento sobre o assunto. Atividade 2. Agora responda. Na letra A, o que é notícia? Na letra B, qual a função da notícia? Tempo na tela. Agora responda. O que é notícia? Notícia é um gênero textual jornalístico que relata um fato
e transmite informações sobre um determinado tema. Você acertou, né? Muito bem, parabéns! E qual a função da notícia? Informar fatos atuais e de interesse social, apresentar o fato de maneira rápida e direta. Atividade 3. Leia e responda. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Chen, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. O gênero do texto é: letra A, uma charge; letra B, um anúncio publicitário; letra C, uma notícia; letra D, uma receita. Tempo na tela. A alternativa correta é a letra C, pois o texto apresenta um título ou manchete. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Além disso, o texto também descreve uma informação de forma clara e objetiva. Agora vamos relembrar um pouco mais a respeito do conhecimento que desenvolvemos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Hoje aprendemos um pouco sobre notícia, que é um gênero textual jornalístico, sendo, portanto, um texto narrativo e informativo, pois relata um fato e transmite informações sobre determinado tema. Sua função é informar fatos atuais e de interesse social, buscando ser objetiva e apresentando o fato de maneira rápida, buscando o que realmente interessa para o leitor, logo no início do texto. O autor de uma notícia tem como principal objetivo escrever um texto fluido, sem repetir informações e com a função de contar de maneira clara e objetiva os pontos importantes sobre o assunto que está escrevendo. O autor precisa escrever um texto imparcial, sem defender o lado A ou B sobre o tema que está escrevendo, ou se posicionar. O gênero notícia pode ser encontrado em jornais, revistas, internets e outros meios de comunicação. A notícia é composta por algumas partes: título ou manchete, parte que revela o assunto do texto. Lead é um termo jornalístico que indica a primeira parte de uma notícia e que tem como objetivo prender a atenção do leitor, fornecendo-lhe as informações básicas. Corpo do texto é o detalhamento do fato ocorrido, o fato da notícia, né? Muito bem. Exercite o que você aprendeu hoje em nossa aula
E vá em busca de notícias em jornais, revistas, sites, pois você já saberá identificar nos textos a estrutura de uma notícia. Agora, podemos finalizar nossa aula, né, querido aluno? E se você sentir necessidade de rever nossas aulas, é só ir nas redes sociais do Centedes, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Encontro você na próxima aula. Um forte abraço. Fica bem. Tchau!